Olá pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo aqui no nosso canal no YouTube, o Previras, e o nosso objetivo sempre vai ser postar novos vídeos, sempre voltados para a população oncológica, abordando a temática prevenção de infecção. Nessas últimas décadas, a gente conseguiu reduzir a mortalidade dos pacientes oncológicos em aproximadamente 20%. Além disso, quando a gente olha qual que é o objetivo principal do tratamento oncológico, que é a cura, ele passa a ser visto, alcançado em aproximadamente 50% dos novos casos de câncer diagnosticado. Só que isso traz uma complicação para o paciente. E a principal complicação observada nessa população são as infecções, sendo que a infecção acaba sendo a primeira causa de morte desses pacientes. Quando a gente passa a ver o paciente que é submetido a um transplante de medula, ou então um paciente que tem um período prolongado de neutropenia, ele tem um risco maior de ter mais consequências e mais infecções. Uma outra coisa que é importante a gente falar é que o câncer, ele não é um fenômeno novo, ele não é uma doença recente. Existem evidências que mostram que há 2.500 anos atrás, antes de Cristo, já existiam casos de câncer de mama. Depois, Hipócrates descreve em 400 a.C. alguns relatos que mostram também doenças que se assemelham com o câncer como a gente conhece hoje. Quem gosta de história, tem um livro bem interessante que chama O Imperador de Todos os Males, que nada mais é do que uma biografia do câncer. Ele começa contando desde lá de trás, de 2.500 a.C., e chega até os tratamentos mais recentes. E uma coisa que é importante a gente falar é que isso a gente vai vivenciar cada vez mais, é que a maioria dos tumores, eles têm uma tendência ascendente. E isso explica por quê. Quando a gente olha lá atrás, a expectativa de vida no Antigo Egito era em torno de 40 anos. Na Idade Média, aproximadamente 50 anos. E agora, nos dias atuais, a expectativa de vida aumentou bastante. Então, tem países que a expectativa de vida é acima de 80 anos. E tudo isso foi alcançado por quê? Diminuição da mortalidade infantil, maior acesso às medidas de saneamento básico e também maior acesso à alimentação da população. Consequentemente, a população vive mais, o câncer vai aparecer mais. Uma coisa que é importante falar, quando a gente compara com os nossos pais, com os nossos avós, o nosso estilo de vida hoje é diferente. A alimentação, o estresse, a jornada de trabalho, a poluição, e tudo isso contribui também para o surgimento de novos casos de câncer. Quando a gente olha um pouco para trás, a maior parte da mortalidade ela sempre era voltada para a parte das doenças infecciosas. Depois da descoberta dos antibióticos, da descoberta dos mecanismos de ação e de formas de transmissão das doenças infecciosas, hoje 7 das 10 principais causas de morte elas são de doenças não transmissíveis, sendo que o câncer faz parte delas. A expectativa de vida, não só no mundo, mas aqui no Brasil, ela tem aumentado. Hoje, com dados de 2020, pessoas maiores de 50 anos equivalia em torno de 54 milhões de pessoas, aproximadamente 25% da população brasileira. A projeção para 2060 é que esse número ele dobre. Então, em 2060, pessoas acima de 50 anos elas vão corresponder a aproximadamente 101 milhões de pessoas, que equivale a aproximadamente 45% de toda a população brasileira. Os dados de 2016 eles mostram uma mortalidade para o câncer em torno de 7,8 milhões no mundo. Esse dado, essas projeções para 2060, vai praticamente triplicar. Mortalidade anual por câncer a partir de 2060, as estimativas mostram que vai girar em torno de 16,3 milhões de mortes. E de casos novos, em 2020 foram 19,3 milhões de casos novos diagnosticados, e a projeção para 2040 é que esse número passe a ser aproximadamente 30,2 milhões de novos casos, o que vai a prevalecer um aumento de 47% em relação ao ano de 2020. E para o Brasil, esse triênio 2020-2022, as estimativas mostram que por ano desse triênio, no Brasil vai ser diagnosticado 450 mil novos casos por ano. Tem um estudo interessante do Globocan, que ele avaliou 185 países. Desses países,
57 deles, a principal causa de mortalidade era o câncer. Quando a gente fala em câncer, em oncologia, tem dois termos que é interessante que a gente saiba a classificação e o porquê desse nome, que é a carcinogênese e os carcinógenos. Carcinogênese, ou alguns chamam de oncogênese, nada mais é do que o processo pela qual a célula normal vai se transformando numa célula neoplásica. E os carcinógenos é tudo que contribui para isso. Hoje tem 3 tipos de carcinógenos: os químicos, os físicos e os biológicos. Começando pelos físicos, o mais comum, que a gente mais fala, radiação ultravioleta. Os químicos, o mais comum, que mais se fala, é o tabaco. E os biológicos têm os vírus e bactérias. Por exemplo, o vírus do HPV e a bactéria H. pylori, elas contribuem para uma modificação genética nessas células que aumenta o risco dessa célula de se tornar uma célula neoplásica. E qual que é a definição de câncer? O câncer nada mais é do que um conjunto de mais de 100 tipos de doença que eles têm qual característica em comum? Crescimento desordenado. Essa célula cancerígena, célula neoplásica, ela consegue alcançar outros órgãos e grande parte delas conseguem desenvolver metástase. Mas o câncer, ele é muito mais do que isso. Existem muito mais mecanismos envolvidos nisso. Tem 2 autores que no ano de 2000, eles publicaram um artigo chamado Hallmarks of Cancer, que nada mais é dos marcos das características do câncer. Nesse primeiro artigo, eles elencaram 6 características da célula neoplásica, que seria o quê? Sustentação de sinais proliferativos, evasão de supressores do crescimento, ativação de mecanismos invasivos e metástase, imortalidade replicativa, indução da angiogênese e resistência à morte celular. 10 anos depois, em 2011, esses mesmos autores publicaram um novo artigo que aborda mais 4 características dessa célula neoplásica, que são: ela evita a destruição pelo próprio sistema imune, ela causa uma inflamação promovida pelo tumor que promove e deixa um ambiente mais propício para ela causa instabilidade genômica e mutações, e ela faz reprogramação do metabolismo celular. E agora, em 2022, saiu uma nova publicação desses 2 autores, que eles colocam mais 4 características que foram encontradas em revisões de literatura: reprogramação epigenética não mutacional, microbiomas polimórficos, senescência celular e desbloqueio da plasticidade fenotípica. Tudo isso é só para mostrar que o câncer tem vários mecanismos que ele consegue ir alcançando novos tecidos e fazendo metástase. E por que a gente volta a falar sobre infecção no paciente oncológico? O paciente oncológico, ele é um paciente diferente dos outros. Ele passa mais em consulta, ele eventualmente é submetido a procedimentos cirúrgicos, quimioterapia, radioterapia, exames diagnósticos, consultas com outras especialidades, ele precisa ser internado mais, e tudo isso diferencia ele do outro tipo de paciente e favorece o risco dele desenvolver as infecções. E quando a gente olha para o nosso perfil de paciente, o paciente com câncer, tem 2 tipos de fatores que contribuem para o aumento das infecções: os fatores associados ao hospedeiro e também os fatores associados ao tratamento. Ao hospedeiro, a gente pode falar da imunidade, que pode acontecer desde a imunidade inata ou a imunidade adaptativa, com uma diminuição da mesma, e aí o câncer contribui para isso, para essa diminuição da imunidade e também para o aumento de número de casos de infecções. Depende do local onde o tumor foi diagnosticado, o primeiro tumor diagnosticado, ele também tem algumas replicações e algumas contribuições para aumentar o número de infecções para esse paciente. Por exemplo, pacientes que têm tumores de trato gastrointestinal, de pâncreas, eles têm um risco maior de ter colangite. Pacientes com tumores de pulmão, cabeça e pescoço têm maior risco de ter pneumonias de repetição. E pacientes com tumores de sistema nervoso central, depende do local onde é localizado esse tumor, ele contribui também para uma diminuição da mobilidade desse paciente e aumento do caso de número de úlceras por pressão e consequente infecções de pele e partes moles. Além disso, voltados ao hospedeiro, pacientes com os extremos, ou paciente desnutrido ou paciente idoso,
idoso ou paciente obeso, ele tem um maior risco de também desenvolver infecções. Crianças têm um maior número de risco de desenvolver infecções por conta da imaturidade imunológica, e também o paciente que passa por um estresse. Geralmente o paciente oncológico ele tem todo aquele estresse do diagnóstico e tem novos estudos, vários estudos voltados para a parte de psiconeuroendocrinologia, que vem mostrando que o estresse contribui e diminui a imunidade desses pacientes e, consequentemente, aumenta o risco deles desenvolverem infecções. E quando a gente vai ver para os fatores relacionados ao tratamento, entra desde as infecções de sítio cirúrgico. O paciente oncológico ele tem 2 vezes maior risco de desenvolver uma infecção do sítio cirúrgico quando compara com aquele paciente que não tem o diagnóstico oncológico. O paciente que faz radioterapia, dependendo do local, por exemplo, aqueles pacientes que fazem radiação em local onde fica tumor de cabeça e pescoço, eles contribuem para um aumento de fístulas e infecções respiratórias de repetição. A cicatrização do local onde acontece a radioterapia ela é reduzida e isso aumenta o risco desses pacientes terem infecções de pele e partes moles. O paciente em vigência de quimioterapia, ele pode desenvolver flebite por conta da necessidade do acesso venoso. Ele pode e tem um risco maior de infecções de corrente sanguínea e também por conta da neutropenia tem um risco maior de ter aquelas infecções que a gente fala como a quebra de barreira mucosa. Esse paciente também, por conta do perfil, da necessidade de internação, muitas vezes eles acabam utilizando antimicrobianos, que acaba favorecendo flora e aumentando a colonização com consequente risco deles desenvolverem mais infecções por bactérias multiresistentes. Além disso, tem toda a questão dos dispositivos invasivos que são utilizados nesse paciente, desde um acesso periférico, acesso venoso central, uma sonda vesical de demora ou uma ventilação mecânica. Tudo isso também aumenta o risco desses pacientes desenvolverem infecções relacionadas com os dispositivos invasivos. Nesse ano saiu o primeiro report da OMS, que ela traz alguns dados que a princípio são chocantes, mas que vale a pena a gente saber, porque pode mudar nossa percepção e nossas condutas em relação ao paciente oncológico e à instituição que a gente trabalha. 56% dos países que relataram que a OMS avaliou, eles não têm um programa de controle de infecção implantado no hospital. E isso contribui para várias coisas, diminuição da higienização das mãos, com aumento de bactérias multiresistentes e também aumento de mortalidade desses pacientes dentro do hospital por bactérias ou por infecção. Além disso, ele traz um dado que para cada 100 pessoas, 7 em países de alta renda e 15 em países de média e baixa renda vão desenvolver uma infecção relacionada à assistência à saúde. E uma coisa que é bem importante, que é um dado triste também, metade desses pacientes que estão internados, a sepse no ambiente hospitalar acaba sendo em consequência da internação desses pacientes. E o report ele termina com um dado chamando nossa atenção, falando que nunca foi tão urgente falar sobre as infecções relacionadas à assistência à saúde e à resistência aos agentes antimicrobianos. Todos os materiais, todos os artigos que a gente utilizou para montar essa aula, eles estão à disposição. Se eventualmente vocês quiserem algum material complementar, vocês podem escrever para a gente no nosso e-mail, que é o previrasoncologia@gmail.com. Colocar uma solicitação de futuras aulas, dúvidas, nos nossos comentários aqui dos vídeos. E não deixe de seguir a gente, se inscrever no nosso canal, que quinzenalmente nós vamos publicando sempre um novo vídeo voltados para essa parte da prevenção do paciente oncológico. Agradeço a vocês que ficaram até agora e daqui 15 dias nos vemos de novo com um novo vídeo aqui no nosso canal. Muito obrigado, pessoal!